Olá, boa noite. Estamos começando mais um encontro semanal para falarmos de saúde, né? Mais um programa Fala Doutor. Nosso programa, você já sabe, ao vivo quarta-feira, reprise sábado, 1 da tarde e também reprise segunda às 9h30 da manhã. Quarta-feira é dia de participar, dia de ligar participando e você pode participar do nosso programa de hoje, tá? Avise aí vizinhos, avise amigos, avise dentro de casa, porque às vezes hoje a facilidade de ter mais de um televisor dentro de casa é grande, né? Então, se você está assistindo na sala, no quarto, opa, corre aqui, vamos assistir o Fala Doutor, que já começou o nosso encontro semanal para a gente ficar sabendo o que é bom para a nossa saúde. Gente, após a Segunda Guerra Mundial, a medicina, né, deu um salto qualitativo muito grande. E nisto, é claro, a gente percebeu que a população começou a envelhecer. Antigamente morria-se muito de doenças, né? Aos 40, 45, aí colocou-se a expectativa de vida do povo com 65 anos de idade, e hoje a expectativa de vida do brasileiro já está acima de 70. Então, nós estamos vendo que a pirâmide, né, que o ápice era muito jovem, e um tiquinho só de pessoas na terceira idade ou melhor idade, na velhice, na realidade, hoje está aumentando, né? Está aumentando. Nos países europeus, principalmente, há um número muito maior de pessoas acima de 60 anos, e no Brasil, proporcionalmente, isso é uma tendência sem volta, graças a Deus, né? Ou seja, as pessoas estão envelhecendo, morrendo mais velhas. Mas agora, de que adianta morrer mais velha se te passa uma velhice sem saúde, né? Aposenta para poder o dinheiro da aposentadoria dar só para comprar remédio? Aí não dá, né? A gente tem que começar a pensar que, opa, vamos programar a nossa velhice? É uma viagem que a gente vai ter que fazer. Para programar essa velhice, é claro, a gente tem que começar desde mais cedo, antes de chegar na terceira idade, ou melhor idade, ou velhice mesmo, né? A procurar quem pode nos ensinar a envelhecer com saúde. Quem pode nos ensinar a envelhecer com saúde é um profissional da área médica. E este profissional da área médica, a especialidade é a geriatria. Eu tenho a satisfação, mais uma vez, de ter conosco aqui a doutora Maria Ângela Pinheiro, que vai nos falar como envelhecer com saúde. Não vamos falar de doença não, né, doutora? Oba. Vamos falar de saúde, né? Mas não tem jeito, as doenças aparecem, né? Então a gente tem que falar quais são e o que fazer para poder tratar. Boa noite. Boa noite. Prazer tê-la conosco mais uma vez aqui no programa Fala Doutor, doutora. Obrigada. É uma realidade, né? A população está envelhecendo mais, né? Muito interessante o que você acabou de falar. De fato, a gente está envelhecendo, ficando mais velho mais tempo, e nem sempre esse tempo é um tempo de melhor idade. Pode ser um tempo de uma idade muito ruim, se for acompanhado de doenças, usando-se muitos medicamentos, tendo que frequentar muitos profissionais e, o pior de tudo, isolado em casa, sem poder compartilhar dessa idade que poderia ser melhor com as pessoas que a gente gosta. Quer dizer, o vovô cuidando dos netinhos, né? Cuidar dos netos quando é uma opção é muito bom. O ruim é você precisar cuidar quando seus filhos não estão dando conta de cuidar, porque ou não tem trabalho, ou porque, de fato, foram educados só para receber, então não sabem doar. Eu acho que está dando um pouquinho de microfonia aqui, Gui, se puder abaixar um pouquinho aqui o nosso monitor, tá? A gente pode dar sequência ao programa aí sem nenhuma interferência, ao que me parece. Mas, doutora, enfim, a gente percebe que a população realmente envelheceu, mas e hoje como é que é dentro do consultório do geriatra? Este envelhecimento está sendo um envelhecimento saudável ou a pessoa está tendo que tomar muito remédio para poder aguentar os trancos e barrancos a vida após os 65? Olha, em torno de 3% dos pacientes idosos, isso segundo pesquisas, não usam nenhum tipo de medicamento. 3 só? 3%, é muito pouco, né? Porque as doenças que são mais frequentes nos pacientes ou nas pessoas mais idosas estão, algumas delas relacionadas inclusive à idade. Então é muito pouco provável que essas pessoas, que essas pessoas consigam envelhecer sem ter algum problema ou sem tomar algum medicamento. Mas interessante, Afonso, é que os longevos, aquelas pessoas que passam dos 90 anos, de um modo geral, tomam pouquíssimos medicamentos e alguns não tomam nenhum medicamento. E alguns
estão, às vezes, indo ao médico a primeira vez na vida. Ou seja, existem várias diferenças entre as pessoas. Existe uma coisa que é a própria característica daquela família, Sim. daquele indivíduo, não é? E isso faz com que essas pessoas possam envelhecer de uma forma melhor. Mas o fato é que a maioria das pessoas tem algum problema de saúde, tomam algum medicamento e precisam fazer controles com os profissionais da área de saúde que cuidam de pessoas idosas. Doutora Mariângela, só antes da gente passar para o próximo tópico, eu quero lembrar o nosso telespectador, né, que está aí ligando, participando do programa. Nós vamos ter este kit de brindes aqui. Vamos abrir aí, Maurício, da Minas Brasil. Já está aqui, ó, embrulhadinho para presente. Tem shampoo, condicionador, máscara capilar, produtos da Barro Minas, para você que ligar para os nossos telefones 3221-9498 ou 3216-6385, tá bom? Bem, doutora, quais são as doenças mais frequentes na terceira idade, né? Para que a gente possa já pensar assim, opa, eu quero envelhecer, mas eu não quero que isso chegue perto de mim, que essa doença me pegue. Olha, são várias. A gente sabe que a osteoporose é mais comum nas pessoas, a partir das mulheres a partir da menopausa, nos homens a partir dos 65 anos, 70 anos de idade, a hipertensão arterial, o diabetes, a depressão, a osteoartrose. Mas existem coisas que são muito mais complicadas. Por exemplo, a instabilidade postural, queda. Queda é uma coisa que limita um indivíduo, às vezes, a sua própria casa e faz com que esse indivíduo ele tenha mais medo de cair novamente do que o próprio acidente ou a consequência daquela queda. Incontinência urinária é um limitador para as pessoas idosas saírem de casa. Geralmente essas pessoas não participam de grupos, não vão à igreja, né? E tem as demências também, né? A demência de Alzheimer, que é uma demência que tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir, é uma doença que Pode é muito prevenir. comum, pode prevenir. Ótimo, então daqui a pouco a gente vai chegar lá e tem o Parkinson também, né? A doença de Parkinson é uma doença também que ela, felizmente, ela não abre o seu quadro com demência, né, ou declínio cognitivo, ou perda de memória, mas existe alguns tipos de doença de Parkinson que pode ser principalmente com alterações motoras, a pessoa anda devagarinho, fala devagar, pode tremer, pode ficar muito rígido, bem lento, e também tem aquele que aparece mais com alterações do comportamento, como tristeza, depressão, alteração tipo ansiedade, síndrome do pânico. Então, tem vários sintomas que podem abrir um quadro de doença de Parkinson. Entretanto, na doença de Parkinson, a demência é mais tardia. Agora, doutora, não sei se existe, né, esse marco inicial, a partir de tal idade eu comecei a ficar velho mesmo. Desde que nasce já está envelhecendo, mas vamos assim, que tem que ter um cuidado especial, tem que procurar um geriatra. A partir de qual idade? Afonso, aí é uma coisa que a gente sabe que os idosos no Brasil são aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais, 60 ou não mais. é? E nos países desenvolvidos, por uma questão até porque o contingente populacional de idosos é muito maior, então a partir dos 65 anos. Mas não existe um marco. A gente sabe que a função pulmonar, ela começa a declinar aos 20, 25 anos de idade. A gente atinge o pico de massa óssea até 30, 35 anos de idade. Sim. Então, a função é respiratória. Então, como eu acabei de dizer, então são várias alterações que elas vão acontecendo. Mas a gente começa a envelhecer ao nascer mesmo, não é? E lógico que a gente, até os 40 anos de idade, a gente parece que está num processo de ganho. E depois a coisa parece que o espelho já começa a mostrar alguma coisa, né? Você ainda não fez 40, mas quando fizer vai perceber que aparecem algumas alterações. Então, a verdade é essa. Mas, de fato, depende muito da pessoa. Tem indivíduos que... Eu atendi hoje uma senhora de 67 anos. Eu não acreditei que aquela mulher tivesse essa idade. Ela estava tão bem fisicamente, quanto do ponto de vista orgânico, o exame dela, fiquei impressionada. Então, existem pessoas que elas não têm medo da velhice. Eu acho que ter medo de envelhecer é uma coisa que deixa a gente mais velho mesmo. E, além de mais velho, mais preocupado com a aparência. Então, a gente acaba exagerando em algumas coisas que podem modificar a nossa aparência, até complicar a aparência da pessoa. É verdade, eu vejo isso, né? Aquele medo de rugas de expressão, aquele medo de parecer que mas o povo vai me achar velho ou velha,
aí senta um botox, é isso mesmo, né? É isso Aí mesmo. fica com aquela boca inchada. Não, essa aí eu acho que é outra coisa. Eu não entendo muito desse lado, não, mas eu tenho, assim, uma opinião a respeito disso. Eu acho que as pessoas que se aceitam, elas podem fazer vários tratamentos estéticos e a pessoa melhora mesmo. Melhora. Cuidar bem da pele, um bom protetor solar, o bloqueador solar, necessário, hidratante, tomar muito líquido, não é? Fazer atividade física e, se necessário, fazer uma correção ou outra, eu acho que é importante, não é? Em Montes Claros a gente tem vários profissionais, você deve Com receber certeza. várias vezes aqui, e a gente pode fazer sim. Agora, eu acho que é o exagero, é a falta da aceitação do processo normal de envelhecimento é que pode trazer uma consequência muito desagradável para a pessoa que tem esse tipo Pode de citar algum postura. exemplo? Olha, não é uma coisa incomum hoje você ter um paciente que faz pelo menos 1 ou 2 plásticas por ano. Então, isso é uma certa dificuldade de aceitar a autoimagem, Sei. não é? E tem pessoas que têm coragem de falar, sabe, Afonso? Eu tenho medo da velhice, eu tenho pavor de ficar velho, eu não quero ficar velho. E a gente sabe que se a pessoa não morrer cedo, ela vai envelhecer, isso é inexorável. Se não quiser morrer velho, morre novo. O que é trágico, né? Nós Trágico, temos né? perdido tantos jovens, Verdade. não é? Isso é muito trágico para as famílias, etc. Então, o bom seria que nós tivéssemos uma aceitação, porque é um processo fisiológico. E há ganhos também. Eu acredito, Afonso, que quando a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, mais velho, a gente tem condição de resolver uma série de situações, não é, com mais tranquilidade do que quando a gente era muito jovem. Verdade. Não é verdade? Então, existem ganhos na velhice. Se as pessoas se prepararam do ponto de vista orgânico, fazendo prevenção para a saúde e também financeiramente, fazendo uma reservazinha, dá para viajar mais, sem precisar se preocupar de bater ponto, não é? Sem dar muita satisfação para patrão. Então, tem ganhos também com a velhice. Agora, vamos lá. Nos ganhos com a velhice, doutor, a gente tem o quê? Assistido hoje em dia a uma série de ofertas de produtos, né, para que a pessoa possa ter uma vida melhor. Aí vem uma série de complementos vitamínicos, uma série de outros produtos. Como é que a gente poderia dizer o nome? Suplementos Suplementos alimentares, alimentares. e produtos farmacêuticos mesmo, né, Isso. vendidos em farmácia. Exato. Afonso, Ajuda mesmo? Ou Ajuda o mesmo. bolso do fabricante a ficar mais cheio? Essa é a minha opinião. E o mercado em Montes Claros é um mercado muito sortido, né? E no Brasil inteiro, no mundo sábado inteiro, né? aqui, porque a gente está falando para o pessoal daqui da região também, né? Mas assim, nós temos produtos maravilhosos no mercado, são as frutas, as verduras, os vegetais, não é? E a gente tem coisas aqui da nossa terra mesmo, que são produtos maravilhosos, por que não, ao invés de comprar produtos que a gente não sabe nem se serão benéficos, e com certeza a maioria não é, do que fazer uma boa alimentação. Então, uma boa alimentação é insubstituível, tá? Não tem vitamina que substitua uma boa alimentação. Verdade, doutor. Então, quer dizer, Nenhuma. No caso, não, você está com a vitaminose, você tem que tomar vitamina A, B, C, Isso é D. diferente, Afonso. É diferente. Se a gente dosar a vitamina D de um paciente e ela estiver insuficiente ou uma deficiência, a gente sabe que, principalmente os nossos pacientes, eles não vão converter a vitamina D através da pele. Então, é necessário a gente fazer essa suplementação. Certo. Se o paciente tem osteoporose e não está ingerindo 4 porções de leite e ou derivados, de preferência desnatados, por dia, ele vai ter que fazer alguma suplementação. Lógico que a gente tem que pensar em alguns efeitos colaterais do cálcio também, não é, da ingesta de cálcio excessiva. Mas, na verdade, se a pessoa ingerir 4 porções de cálcio por dia, fizer exercício físico, suplementar a vitamina D e, se precisar fazer mais alguma coisa, tomar mais algum outro medicamento, para que outra vitamina? Ele vai prevenir a osteoporose e vai tratar também. Agora, essas 4 porções de cálcio, seria o quê, doutora? 4 copos de leite? Eu faço uma 4 pedaços de brincadeira. queijo? Não, pelo amor de Deus, queijo você tem que comer um caminhão para poder conseguir a necessidade diária. Mas a necessidade diária de cálcio dos indivíduos nessa faixa etária, dos idosos, então, é de mais ou menos de 1.000 a 1.500 miligramas por dia. Não é? Então, a gente calcula mais ou menos assim. Se ele já come algumas coisas, já come algumas hortaliças que têm cálcio e outros alimentos, mais 4 copos de iogurte, mais um copo de leite, mais um copo de coalhada, mais outro de leite.
E esse leite pode ser fermentado como um iogurte à coalhada e pode ser também in natura ou misturado a uma fruta, a uma granola. Então, tem várias formas de se tomar o leite sem precisar tomar um comprimido de cálcio. Doutora, daqui a pouco eu quero saber do ômega 3, se isso é bom ou não, porque há uma propaganda em torno do ômega 3. O que é isso? 3221-9498, 3216-6385, são os telefones da TV Gerais para você ligar participando, mandando sua pergunta para a nossa entrevistada da noite, a geriatra, a doutora Maria Ângela Pinheiro. Ao final do programa, você vai concorrer a este kit de brindes da Drogaria Minas Brasil, né? Tá aqui, ó, prontinho para presente. Shampoo, condicionador e máscara capilar, produtos da Barro Minas. A gente volta já já, aguarde. De volta com o Fala Doutor, estou hoje conversando com a médica geriatra, doutora Maria Ângela Pinheiro, né, no primeiro bloco. Falamos aqui muito sobre o envelhecimento da população e, claro, o que a gente deve fazer para poder prevenir e entrar na idade provecta, né, doutora? Com muita saúde, né, é o que importa. E no final do bloco eu fiz uma pergunta para a doutora que ela vai responder agora. O que é ômega 3? Todo mundo fala tanto em ômega 3, né? Tanto propaganda de produtos, né? Esse produto contém ômega 3, isso é bom. O que é ômega 3, doutora? Para que serve ômega 3 e onde nós vamos encontrar ômega 3? Nas gorduras poliinsaturadas, principalmente naqueles que vêm dos peixes de água profunda. Não é o nosso hábito. Né? A gente não tem. O que é? Vamos lá, por partes. O que é ômega 3? Ele teria uma ação para restaurar e proteger neurônio. Então, teria uma ação contra o envelhecimento, principalmente neuronal. Seria um antioxidante, que se fala, né? Tanto, né? Agora, na verdade, se a gente tiver uma dieta balanceada e acrescentar algumas castanhas, mesmo a castanha aqui brasileira, sim, mesmo, né? A gente vai estar fornecendo. Caju. A do piqui eu não tive ainda a oportunidade de estudar sobre a castanha do piqui. Talvez você possa me falar mais sobre isso. Mas essas castanhas. Eu sei que tem, é difícil de tirar. Eu não sei como é que seria a quantidade de poliinsaturado, ou se realmente é essa a gordura que tem na castanha do piqui. Mas a verdade é que ele teria uma ação no colesterol ruim também, né? Então, se o paciente não pode usar alguns desses medicamentos que tem no mercado para colesterol, o ômega 3 seria uma medicação, uma opção. Alguns não toleram porque tem gosto de peixe mesmo, sim, né? Então, tem pessoas que, depois que aquela cápsula se rompe, ela fica o dia inteiro com a memória ótima para peixe, né? Igual a gente fica para piqui, só que piqui é uma coisa agradável, pepino também, é verdade. Mas, então, assim, existem alguns suplementos alimentares já fornecidos no mercado brasileiro que oferecem não só o ômega 3, mas o ômega 6 também, e que tem essa ação neuroprotetora. E esses estudos já estão para quem quiser ler sobre isso, e é uma coisa super interessante, porque a gente pode começar a pensar que, além do exercício físico, de uma dieta balanceada, a gente ainda pode ter um produto que vai evitar que o nosso neurônio morra mais cedo e que traga como consequência uma demência, por exemplo. Doutor, agora parece que a equação é muito simples, né? Não tem muito segredo, não. Alimentação balanceada, exercício físico, no caso, fazer muita palavra cruzada também, né? É importante fazer palavra cruzada? Estímulo ao cérebro? Não é a melhor coisa não, Afonso, não. Conviver com pessoas, então ter uma atividade social, em troca, sim, é mais importante do que palavra cruzada. Ler, fazer uma língua, ou mesmo começar a aprender informática, não é? Computador, porque é uma coisa extremamente nova, então isso abre conexões mesmo cerebrais. E tem muita gente fazendo, viu? Muitos idosos começando a adquirir seus computadores, outros já estão aí, né? Navegando para todo lado. Mas já tem muita gente com vontade, já demonstra esse desejo. Mas, assim, o que de fato a gente acredita
lógico, baseado em estudos, é que a atividade física regular, ou melhor, o exercício físico, consegue ser melhor do que a atividade intelectual. Então, de fato, o mais importante seria fazer caminhada barata, de graça, na verdade, né? Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Almerindo Mendes, é um telespectador assíduo, e estou sentindo falta do Almerindo, dizendo que quando você colocou uma TV a cabo na casa dele lá, e não pega o nosso canal, eu falei que ele então você encerra o contrato, porque ficar assim assistir o Fala Doutor que é bacana, ruim para você, Almerindo, bacana, né? É ruim pra gente. Então ele adora, ele já está com mais de 74 anos, faz caminhadas diariamente, né? É um atleta. Né? Ou seja, isso é importantíssimo, né? Quando você falou sobre a palavra cruzada, talvez você tenha que perguntar sobre a questão da reserva intelectual que esses indivíduos têm, né? E que tem mais, que vão abrindo outras sinapses e vão conseguindo lembrar de mais palavras, tudo isso exercitaria a linguagem. É verdade, mas assim, não é só isso. Sim. Tem muito mais coisa para ser feita. Agora, doutora, vamos lá. O Alzheimer, né? Alzheimer. Como é que é a pronúncia correta? Sei lá. É a demência, Alzheimer, né? Antigamente o pessoal falava, fulano está ficando caduco. Exatamente. Né? Tinha isso, né? Ainda o Alzheimer não tem cura, né? Tem mais de 40 milhões de pacientes com doença de Alzheimer no mundo. Né? Ainda não tem cura, mas assim, nós já temos alguns indicativos muito promissores. Alguns medicamentos que têm como proposta uma neuroproteção, já que a doença de Alzheimer está relacionada com um processo inflamatório cerebral, levando à produção de uma proteína que vai levar à lesão do neurônio e à morte do neurônio. E a gente sabe que os neurônios, eles, de uma forma geral, eles não se regeneram. Sim. Isso não é uma negativa completa, uma afirmativa, mas ele, de uma forma geral, não se regenera. Então, se a gente tem algum tipo de substância que vai evitar essa morte neuronal, já é uma coisa muito interessante. Grande, porque existem pacientes que a gente sabe que tem maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Isso era o que eu queria perguntar. Existem pacientes que têm o maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Como detectar isso? Em qual idade, principalmente, detecta? Quer dizer, eu que estou aqui nos meus quase 40, né, doutora? Como é que a doutora faz, né? Como é que os médicos fazem? É algum tipo de exame ou é exame clínico para saber, opa, essa pessoa aqui é um potencial candidato a ter Alzheimer no futuro. Então, vamos embora já começar a fazer um tratamento diferenciado. Não existe tratamento diferenciado, a não ser o que eu já acabei de falar. Certo. Dieta, exercício físico, mas acontece o seguinte, que algumas pessoas, elas poderiam desenvolver a doença de Alzheimer com base em alguns exames que a gente não faz de rotina. Certo. São exames que são feitos só para pesquisa, porque como é uma doença que ainda não tem cura, então qual é o benefício de se saber se você tem um risco potencial de ter essa doença? Mas assim, naquelas famílias onde tem paciente com síndrome de Down, há um risco maior, porque é uma doença que está ligada a um cromossoma semelhante àquele que também leva a síndrome de Down. Naquelas famílias onde as pessoas que desenvolveram a demência de Alzheimer desenvolveram antes dos 60 anos de idade, sobretudo antes dos 55 anos de idade. Então, são pessoas que têm um maior risco. Não é? E as pessoas que têm risco, de fato, são aquelas que são muito idosas, porque o principal risco para a doença de Alzheimer é a idade, infelizmente. Mas nós já dissemos que existe alguma coisa que você pode fazer para conseguir chegar nessa idade, inclusive sem demência. Agora a pessoa perde a memória, doutora? Como é que é? Essa é uma forma da doença de Alzheimer, que é uma forma que a memória ela é prejudicada e esse prejuízo da memória traz para esse indivíduo prejuízo das atividades de vida diária. Quer ver um exemplo? Sim. É aquele indivíduo que começa a esquecer nomes. Tudo bem, não tem problema. Ele começa a esquecer palavras durante uma frase. Até aí tudo bem. Mas aí ele começa a ter dificuldade de fazer cálculo matemático. Então ele começa a ter dificuldade de fazer a contabilidade mensal dele. Começa a ter dificuldade de lidar com as finanças, com a aposentadoria, de ir ao banco, de pegar seu dinheiro, de fazer seus pagamentos. Isso já tem um compromisso, comprometimento, da sua atividade funcional. Então, o que é básico é o seguinte:
Se a pessoa estava bem e ela estava funcionando em todas as áreas, inclusive nessas atividades mais elaboradas, como lidar com dinheiro, tomar um ônibus sozinho, viajar sozinho, ele começa a ter um prejuízo, isso é importante, mesmo que ele não tenha a forma amnésica ou com perda de memória recente, como é muito comum nos pacientes com Alzheimer. Doutora, daqui a pouco nós vamos falar sobre depressão, que é uma doença também muito prevalente na terceira idade, não é isso? Ok. O que é que a medicina, o que é que a farmacologia já traz para que a pessoa que tem o problema de depressão possa tomar um remédio, amainar o problema da depressão, sem efeitos colaterais tão bravos, né, doutora? Sim. 3221-9498, 3216-6385, ligue e participe. Ao final, sorteio do kit de brindes da Drogaria Minas Brasil, com shampoo, condicionador, máscara capilar, produtos da Barro Minas. A gente volta já já, aguarde. De volta com o Fala Doutor, conversando hoje com a geriatra, a doutora Maria Ângela Pinheiro. Doutora Maria Ângela, depressão é um mal que atinge boa parte da população e na velhice parece que bem mais ainda, né? Acho que a gente já falou isso aqui. Pelo menos um quarto da população mundial terá um episódio depressivo durante sua vida. É uma doença muito prevalente, pouco diagnosticada. A gente trata de uma forma, às vezes, inadequada, usa medicamento que não é a medicação correta. E a depressão entre os idosos é muito mais prevalente do que na população geral. Primeiro porque o idoso ele tem algumas limitações, não é? Por conta mesmo das doenças ou porque usam alguns medicamentos que podem levar à depressão e relacionado também às perda familiar, perda de amigos. Então, tem muitas alterações que podem levar a uma depressão. E a depressão do paciente idoso é um pouco diferente do paciente jovem, não é? Qual a diferença que tem? Geralmente está relacionada com alguma queixa orgânica. Sim. Alguma queixa aqui no corpo, dor crônica, mal-estar, cabeça vazia, uma sensação de que o ouvido não está com zumbido, tontura. Então, existem queixas que são queixas gástricas intestinais. Sim. Então, não é aquilo clássico da depressão, que é uma perda do prazer, não é perda da alegria com tristeza, às vezes perda de peso ou ganho de peso, alteração do sono, que também é muito comum entre os idosos. E a depressão é uma doença que precisa ser tratada, e ainda bem que tem tratamento, os tratamentos são muito eficazes, e cada dia nós temos medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. São eficazes porque tem menos efeitos colaterais. Agora, os remédios para depressão, geralmente eles trazem muito efeito lateral, né? Ou traziam, né? Principalmente no início, nas 2 primeiras semanas de tratamento, o paciente se queixa de muitos efeitos colaterais. A maioria desses medicamentos, principalmente os mais modernos, esses efeitos eles desaparecem. E aí o paciente começa a perceber os efeitos benéficos. Não é? Mas a gente tem que observar isso junto com o paciente, porque passar essas 2 semanas é super importante. E o efeito bom mesmo do antidepressivo começa a ocorrer em torno de 4 a 8 semanas. Então tem que esperar. E na dose certa. Não adianta ser uma dose pequenininha, não. Tem que ser a dose adequada. Sei. Doutora, começaram aqui a chegar as perguntas, né? Vamos lá. Vamos embora começar aqui. O Pedro Passarina, do Cândido da Câmara, olha só. Dizer que é muito preocupado com a saúde e a aparência. Não bebe, não fuma. E por ser ator, sou muito vaidoso. Ele quer saber se esse comportamento vai ajudar ele na velhice. Seu Pedro, eu não sei sua idade, mas parabéns, né? Porque você já está fazendo o que a maioria de nós devíamos fazer desde cedo. Continua que com certeza vai te ajudar muito. Ele pede aqui para mandar um abraço para a mãe dele, a dona Itília. Um abraço, dona Itília, mãe do Pedro Passarinho. Obrigado aí por estar sempre ligadinha conosco aqui no Fala Doutor. A Elaine Silva, doutora do bairro Esplanada, quer saber quais os cuidados que devemos ter para chegarmos à velhice com uma ótima qualidade de vida.
Eu não sei também a sua idade, né, Elaine? Nem precisa falar. Mas, de qualquer maneira, a gente já falou sobre várias coisas, como exercício físico. É diferente de atividade física. Tem que fazer alguma coisa mesmo com gasto de energia mesmo. Além da dieta, procurar repousar e procurar conviver com pessoas. São alguns dos poucos conselhos. E o seu Pedro acabou de falar aqui. Não fumar, não beber. Então, isso é super importante. Maria Amélia do Major Pratos, olha só, diz ela que a mãe dela, até os 80 anos de idade, era uma pessoa cheia de saúde, vitalidade, etc. Hoje, com 82, está cheia de problemas. Pressão alta, colesterol alto, recentemente fez cateterismo, angioplastia e vários outros exames, né? Ela quer saber o que é que ela pode fazer para não chegar a esse mesmo estágio aqui que a mãe dela chegou, né, após os 80, com tanto problema de saúde. Maria Amélia, sua mãe chegou aos 80, né? E se ela até os 80 não tinha nenhum desses problemas, é possível que ela estava muito bem, não é? Entretanto, eu acho que é importante frequentar o seu médico desde cedo para que ele detecte algumas alterações precocemente. Mas os outros conselhos que eu já dei aqui hoje servem para você também. A Renilda Fernandes, do Santa Cecília, doutora, quer saber quais os malefícios podem causar no organismo quem tem o triglicérides alterado, né? Ou seja, o triglicérides está alto. O que é que isso pode trazer como consequência orgânica? Olha, triglicérides andam junto com glicose também, né? E diabetes é uma doença extremamente prejudicial para o organismo como um todo e para o cérebro também. Existe uma associação, inclusive, com diabetes e demência, né, as demências, principalmente a doença de Alzheimer. Então, o triglicérides alto, ele pode alterar suas artérias e causar obstrução, causar acidente vascular encefálico, derrame, né? Então, algumas dessas doenças que elas podem até matar, não é? Quando não, podem deixar com alguma sequela. Então, tem que tratar mesmo. É verdade que o triglicérides alto também pode trazer pancreatite, doutor? Também pode. E essa hipertrigliceridemia, assim, com triglicérides muitíssimo alto, tem uma característica familiar, um caráter familiar. Então, é muito importante também verificar outras pessoas da família. Tirar pão, tirar macarrão. Triglicérides é gordura e carboidrato, né? Então tem que tirar, sim, massas. Além disso, exercício físico e, para algumas pessoas, tratamento medicamentoso. Né? A Flávia Flores do Canelas quer saber aqui, uma senhora de 76 anos, portadora de artrose, ela pode ou consegue reverter esse quadro, né, essa doença? O que fazer para melhorar? Flávia, tem uma notícia boa. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o paciente com artrose, mesmo de joelhos, ele pode e deve caminhar. Essa caminhada tem que ser uma caminhada progressiva, não é? Quem vai limitar isso é o próprio paciente. Além disso, fortalecer a musculatura, porque é muito importante para uma articulação frágil que a musculatura esteja bacana, bem firme mesmo, para segurar essa articulação. Então, precisa de fortalecimento. Isso pode ser feito com um educador físico, um fisioterapeuta, mas tem que ser uma coisa bem controlada. Tá? Então, melhor assim, 3 meses após um programa de exercício apropriado para essa pessoa, ela pode melhorar da dor significativamente. E existem alguns medicamentos também analgésicos que pode melhorar muito, e tem tratamentos ainda mais sofisticados que você deve procurar seu médico para que ele te fale sobre isso. A Cláudia Alquimia do Monte Carmelo, ela quer saber aqui o que a doutora indica, né, para que as pessoas fiquem idosas com uma boa qualidade de vida. A doutora já falou, mas aqui ela arremata a pergunta aqui dizendo o seguinte, que a sogra tem 54 anos, sente muitas dores pelo corpo e está muito desanimada. O que é que pode ser, doutora? Olha, eu não sei, eu não conheço só a sogra, não é? Dores, né? Não, mas é importante, um quadro de dor, ele é um quadro que incomoda, interfere no sono, interfere no humor. A dor crônica leva à depressão. Né? Então é aquela história, quem começou primeiro, a dor ou a alteração do humor, levando ao quadro de dor, porque a pessoa fica mais sedentária, etc. Eu acho que vale a pena ir ao seu médico e conversar com ele sobre isso. Vanderlei Barreto, do Funcionário, faz uma pergunta interessante. O que é que o SUS oferece hoje para os idosos aqui em Montes Claros?
em todos os bairros que tem atenção primária, tem um programa de saúde, que tem um programa de saúde da família, existe uma equipe que está preparada para acolher esse idoso, cuidar dele e atendê-lo nas suas necessidades básicas em relação à sua saúde e à prevenção de doenças. E aqueles idosos que são considerados frágeis por uma série de critérios, moram sozinhos, têm mais de 80 anos, estão com depressão ou com demência, ou que têm pouco recurso financeiro e mais outros critérios, esses a gente encaminha para o Centro de Referência em Atenção ao Idoso, que é chamado CRASE, ali atrás do Hospital Universitário, na Rua 1º Centenário, e essa consulta é previamente marcada pelo próprio, o médico da atenção primária vai fazer o encaminhamento. Não adianta ir lá direto, não. Não, tem que não. passar primeiro, tem que ser indicação. Né? Ou telefonar para lá, porque existe um sistema de agendamento lá também. Sim. Então, é bom que, de posse do encaminhamento do médico, pode ligar para que seja feito o agendamento. No Hospital Universitário, né? Atrás do Hospital Universitário, na Rua 1º Centenário. Ok. A Rosa Ferreira, da Vila Atlântida, quer saber se quem tem problemas na coluna, né? Sente muitas dores, se pode fazer caminhada. Rosa, assim, teoricamente, qualquer pessoa pode fazer caminhada. Mesmo as pessoas que têm insuficiência cardíaca, que estão bem controladas. Não é? Agora, dor lombar ou lombalgia é muito comum, principalmente em nós, né, nas mulheres, porque a gente tem uma atividade bem extenuante, né? Então, esse negócio de cuidar de família, cuidar de casa e tudo, isso pode levar a várias dores. Agora, tem que olhar outras coisas também. Então, é importante olhar se a massa óssea, dependendo da sua idade, como é que está, não é? Tem outras coisas que podem levar a uma dor que não seja apenas uma dor muscular. Olha aqui, doutora, a Neide Fernandes do Centro ligou falando o seguinte: excelente entrevista. Estávamos sentindo falta da doutora Maria Ângela no programa Fala Doutora. Neide. Aí, Neide, a doutora Maria Ângela, eu estava falando com ela hoje, ela tem cadeira cativa aqui no programa, né? Obrigada. Doutora, a Viviane Santos, do bairro São José, quer saber se a doutora conhece o remédio que chama DEIA, DHEIA. Para que serve e se é saudável? Não é uma medicação que eu prescreva. Os dermatologistas costumam prescrever, não é? E eu não tenho nenhuma experiência com essa medicação. Correto. Vanusa Santos do Eldorado. O pai está com 82 anos e dorme muito durante o dia e à noite. Dorme muito durante o dia e à noite. Não toma remédio, a pressão em torno de 9/6, 10/6. O que é que pode ser? Parece, 82 anos, dormindo muito. Exatamente. Parece que o seu pai está com uma hipotensão, ou seja, uma pressão baixa. E se ele, quando fica em pé, essa pressão ainda cai um pouco mais, isso é uma coisa extremamente importante, porque ele pode cair, ele pode fraturar, e uma fratura num paciente de 82 anos é muito mais grave do que num paciente mais jovem. Então, pode ser efeito de medicamento, pode ser por conta até de beber pouca água, o idoso pode até desidratar por isso. Engraçado, as pessoas dizem que na terceira idade bebe pouca água, né? Não tem muita necessidade de beber água. Pouca sede, mas a necessidade orgânica continua. Então, tem que forçar. Tem que lembrar, não é? Eu tenho uns lembretes que a gente fala, olha, coloca sua água numa garrafa de 2 litros e faça de conta que aquilo ali é sua obrigação diária, não é? 8 copos de água por dia. Então, assim, para o idoso não é tão bom porque ele não tem necessidade, ele não sente necessidade, mas ele precisa tomar água. Então, você deve verificar com o médico do seu pai, porque com certeza alguma coisa pode estar acontecendo. Né? Antônia Faria do Carmelo, quais os sintomas do início da depressão e do esquecimento? Você já falou, né? Se está esquecendo, pode ser até uma depressão, porque existe um tipo de depressão que ela pode trazer um esquecimento extremamente importante. E alguns pacientes, após o tratamento, ou durante o tratamento, eles começam a melhorar a memória e a gente percebe que não era demência, e sim uma depressão que a gente chama de pseudodemência, quer dizer, uma demência falsa, não é? Era uma depressão com alteração de memória. E é muito comum porque o paciente com depressão, ele não tem ânimo, ele não tem motivação, a concentração está diminuída, então a memória também fica prejudicada. A maioria dos pacientes que estão só deprimidos, quando começam a tratar, eles também melhoram a memória. Agora, doutora, o esquecimento
para que a gente possa preocupar. Opa, acendeu a luzinha de sinal de alerta. Como que ele deve ser? Porque, sem mentira nenhuma, de vez em quando eu saio, onde é que eu coloquei meu carro? Isso já aconteceu comigo, não foi uma nem duas vezes não. Você para no centro da cidade, estaciona o carro, quando você não põe no estacionamento pago, na rua, por exemplo, foi lá embaixo, foi lá em cima. Mas é corajoso esse Afonso, né? Olha o que acabou de falar. Olha, para mim, eu tenho como regra, se o paciente queixou, eu tenho que investigar. Não é? Então, pode ser apenas o que eu acredito que está acontecendo com você. Você deve ser uma pessoa que trabalha muito, Sim, que tem muitas atribuições e, com certeza, tem tido pouco tempo para você. E para a sua família, e para o lazer, e isso interfere, lógico. De 6 da manhã até 10 da noite, quase todos os dias. Puxei sua orelha sem querer? Então pode ser nada importante, mas assim, a ida ao médico, eu gostaria de contar um exemplo pessoal aqui, rapidinho. Eu tenho um cunhado que é promotor de justiça e antes dele se casar com a minha irmã, ele me pediu para ir a um geriatra, eu indiquei uma colega, ele mora em Belo Horizonte, e depois que ele foi nessa geriatra, hoje é um corredor, ele tem minha idade, ele é um corredor, ele faz, domingo mesmo eu estava lá, ele fez 15 quilômetros, chegou em casa, ainda tomou café da manhã com a gente. Então é uma pessoa extremamente saudável, é um homem sarado, sabe? E você sabe que o Ministério Público não é fácil, né? Não. Então, mas ele tomou uma decisão há 10 anos atrás de mudar a vida dele. Ele é um dos meus maiores exemplos de que a gente ainda pode fazer isso, viu, Afonso? Mas agora vamos lá. Eu citei este exemplo aqui. Quais seriam outros exemplos? Assim, opa. A gente tem que sempre avaliar o paciente. Tem aquele esquecimento comum, normal, né? É lógico. Que até o adolescente tem, né? Até o adolescente tem. Não escuta o que a gente manda fazer e ainda esquece o que a gente pede para fazer. Né? Esse aí não tem nada a ver com a demência. Mas olha só, o mais importante é o estado prévio, o estado basal desse indivíduo. Como é que esse indivíduo funcionava? Se essa alteração de memória está prejudicando, causando prejuízo na atividade desse indivíduo, seja ela qual for, isso é muito importante. Então, isso é a luzinha vermelha que você falou, a luzinha amarela, e a gente tem que avaliar, porque pode ser uma coisa tão simples. Olha, deficiência de vitamina B12, e hoje é tão comum naqueles pacientes que fizeram redução de estômago, nos pacientes que são vegetarianos estritos, não é? Aqueles que não comem carne por algum outro motivo. Então, é uma deficiência que causa alteração de memória. E o tratamento é tão simples. Uma injeçãozinha, às vezes mensal, ou só para suplementar a vitamina, resolve o problema. Não é demência. Ok. Vamos lá. Continue ligando através dos nossos telefones, 3216-6385 e 3221-9498. Nós vamos agora fazer o último intervalo do programa e a gente volta já já com o último bloco do programa Fala Doutor. Aguarde. De volta com o Fala Doutor, o último bloco. Hoje estou conversando com a geriatra, doutora Maria Ângela Pinheiro, né, nos ajudando aqui a envelhecer com saúde, né, doutora? Juarez Silva do Roxo Verde, doutora, olha só a pergunta dele aqui. Quer saber por que o tratamento dos idosos no Centro de Geriatria do HU não consegue prosperar, segundo ele aqui? Olha só o que ele reclama. Fazemos exames e esperamos os resultados por meses e meses e tem vezes que nem recebe. Por quê? Juarez, eu não tenho competência para te responder. Eu acho que você poderia se dirigir à direção, né, do serviço. Talvez nós pudéssemos dar uma resposta mais adequada. João Jorge Neto, do Morada do Sol, aqui. A doutora já falou um bocado sobre isso, mas a pergunta dele está tão bonita, doutora. O que fazer para ter uma vida feliz, saudável, alegre, neste mundo tão conturbado, tão difícil, tão cheio de tristezas? Não me refiro apenas em dinheiro, porque senão os ricos não adoeceriam. Assim como a morte, a doença também poderá vir para qualquer um.
João, olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que mudar é a sua visão. Mudar a sua visão de mundo, começar a olhar para o lado bom das coisas também. A gente tem que ter um lado poliana também, tem que olhar várias coisas, porque se a gente se concentrar só naqueles jornais onde só tem violência, onde a gente torcendo vai sair sangue, naqueles telejornais que da mesma forma, não é só tragédia, 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 você vai acabar se enchendo disso e você não vai conseguir enxergar as outras coisas boas. Olha, a pessoa, eu não sei se você tem alguém, mas a pessoa que está do seu lado, né, olhar mais para essa pessoa, olhar mais para a família, para os seus amigos, começar a fazer coisas que você gosta, coisas que às vezes você ainda não conseguiu começar a fazer. Quem sabe amanhã você não começa um projeto novo e esse projeto novo vai te animar e te fazer ver o lado bom da vida. A Patrícia Veloso do Centro, doutora, disse que a mãe está com 76 anos, sempre foi alegre e feliz. E de uns 2 anos para cá se encontra muito triste, infeliz, sem vontade até de se arrumar. Ela acredita que foram alguns problemas na família. Aí ela quer saber o que a doutora recomenda, uma terapia, exercícios físicos? Primeira coisa, ir ao médico, porque se sua mãe estiver com depressão, ela vai precisar usar medicamento. A depressão num paciente mais jovem, que está trabalhando, que está em atividade, ela pode ser tratada às vezes somente com um profissional para acompanhar, um psicólogo, que é excelente, mas nessa idade, há 2 anos já, tá vendo? É difícil fazer o diagnóstico mesmo. Eu acredito que você deve procurar o médico da sua mãe e conversar com ele. A Lohane Silva quer saber o que a doutora acha do remédio Êxodos para depressão e ansiedade. Eu conheço o princípio ativo dessa medicação, mas assim, eu não gostaria de falar sobre esse medicamento específico, né? Mas é um antidepressivo. Ok. Fátima Pitanga, do Morada do Parque, quer saber o que a doutora acha de Pilates para jovens e idosos, né? Pilates, jamais. Pilates, sempre. É excelente, melhora o equilíbrio, a flexibilidade, a mobilidade. Sabe aquela coisa do idoso que não conseguia baixar para pegar alguma coisa debaixo da cama ou embaixo da cadeira? E só sabe isso quem está idoso. Porque jovem não sabe qual é a dificuldade que tem. Abotoar os sapatos, né? As pessoas param de usar roupas complicadas, de usar sapato com cadastro, não é só porque perdeu a moda ou a moda passou, é porque não conseguem mesmo. Então, Pilates, não Pilatos, é excelente, desde que bem avaliado e feito por um profissional bem competente. Lília Ventura do Melo ligou perguntando o que é depressão, quais os sintomas e se é genético. A doutora já falou sobre depressão, né, doutora? Né? É genético. Tem um caráter familiar, é o mais importante. Sim. É mais comum em determinadas famílias. Mas tem várias coisas que podem... As mulheres têm mais depressão do que os homens. As mulheres após o parto têm mais depressão do que as mulheres que não tiveram filhos ou em outros períodos da vida. Após um divórcio, após a perda do trabalho, a perda de uma pessoa querida. Então, existem várias causas para a depressão. E pode ter um tipo de depressão que aparece mesmo sem nenhuma causa aparente. A Maria Rita Durães de Ipiranga ligou, parabeniza o programa e parabeniza a doutora Maria Ângela e a mim também. Obrigado, Rita. Obrigada, Rita. A Nelly Silva, do Major Pratos, ligou também. Excelente entrevista. É por causa da excelência da entrevistada, né, Nelly? E o Luiz Maciel da Vila Guilhermina, doutora, olha só aqui, como última pergunta do programa, eu vou deixar justamente isso, que é uma pergunta muito bacana. Comente a respeito da longevidade. Luiz, você viu que assim, algumas pessoas têm medo de envelhecer, algumas pessoas não falam a palavra velho, preferem usar, como Afonso brincou aqui no início, melhor idade da prata, idade do ouro. Mas olha só, envelhecimento é uma coisa inexorável. Longevidade, que é aumentar essa quantidade de anos na vida das pessoas, é muito importante quando você consegue acrescentar a esses anos também qualidade de vida. E nós insistimos que não fumar, não beber, fazer exercício físico, procurar ter uma dieta adequada e conviver com pessoas, lazer, é extremamente importante, são os conselhos que o Ministério da Saúde, através da Organização Mundial de Saúde, faz para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida.
Então, ser longevo é conseguir atingir mais anos, mas que essa longevidade seja acompanhada também de qualidade. É o que a gente chama de envelhecimento com sucesso. E eu desejo isso para você e para as pessoas que nos assistiram. A Fernanda Carvalho do Todos Santos ligou, excelente entrevista, parabéns, né, para nós dois. Obrigado, Fernanda. Fernanda. E eu pensei que era a última, mas acaba que chegou mais perguntas aqui, doutora. Para fechar mesmo aqui, o José Nobre do bairro Planalto, olha só aqui, é uma expressão muito comum a gente usar, né? A fulana está variando, né? A pessoa variar é normal? De vez em quando, em vez de ir para um lado e ir para o outro, achar que um estabelecimento está em uma direção e está em outra direção, é normal ou já é um sintoma de alerta? É o José Nobre do bairro Planalto. Seu José, não é normal não, viu, seu José? A não ser que essa pessoa sempre foi assim, né? Mas assim, se essa pessoa era uma pessoa que não variava ou não delirava, porque isso pode ser até uma confusão mental, né? Então não é uma coisa normal. É preciso comentar com o seu médico, porque tem que verificar qual é a causa e fazer o tratamento. Doutora Maria Ângela, infelizmente o nosso tempo acabou, né? O que é bom dura pouco. Mas tem cadeira cativa no programa. Uma próxima oportunidade, evidentemente, a gente vai estar tratando desse assunto que é super importante. Me ajuda aqui, doutor, a escolher o ganhador do brinde do programa. Coloca na câmera aberta. Essa câmera está meio câmera lenta, né? Vamos ver aqui quem é que vai ser o ganhador ou a ganhadora do produto, do kit de brinco, do kit, né, da Minas do Brasil. Antônia Faria do Carmelo. Telefone 9950, final 50. Antônia, a equipe de produção do Fala Doutor vai entrar em contato contigo para você saber como apanhar o seu brinde, tá bom? Ou então você pode ligar agora também para a TV Gerais, que nós vamos informar você como que você pode receber o seu brinde. Doutora Maria Ângela, sucesso cada vez maior. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O Fala Doutor fica por aqui. Boa noite, até semana que vem.